A paz do Senhor, varão, a paz do Senhor, varoa. Que bom ter você comigo aqui para mais uma videoaula, esta muito especial. É a nossa primeira aula das lições bíblicas CPAD Jovens. Fizemos essa semana, já subimos no YouTube, a primeira aula do terceiro trimestre dos adultos. Essa é a primeira aula do terceiro trimestre 2024 jovens, porém é o nosso primeiro vídeo como um desafio que o Senhor nos colocou aqui por esses próximos 3 meses. Então é muito importante que você esteja ligada comigo, compartilhando esse vídeo nos teus grupos de WhatsApp, mostrando para os jovens da sua igreja, da sua comunidade, os seus amigos. Você jovem, que bom ter você aqui comigo, você que já tem a minha idade, tá? Entre 50, 60, 40 e uma coisa, ainda somos e estamos jovens. E o ensinamento de hoje é para todos nós, porque essa lição está maravilhosa dessa revista do trimestre da CPAD dos jovens, que tem como título Na Cova dos Leões, o exemplo de fé e coragem de Daniel para o testemunho cristão em nossos dias. Vamos falar sobre Daniel, um grande homem de Deus, apesar de muito jovem, foi uma referência, até hoje é uma grande referência, e até uma referência, podemos se dizer, para o futuro do que está em Apocalipse, porque muitas coisas que estão em Apocalipse, da escatologia, se explica no livro, ou dar-se a entender também no livro de Daniel. O comentarista dessa revista é o irmão Valmir Nascimento. Estudo esse para hoje, domingo, 7 de julho. Na próxima semana vamos tentar fazer ele um pouco antes, vamos tentar já subir na próxima quinta. Então fica ligado, eu te convido a se inscrever aqui no canal Ministério Fábio Santos. Agora é uma gama muito grande de material, porque a sua inscrição é importante. Não menos importante também é o seu like. O seu like, o joinha que você deixa nos nossos vídeos, ele é importante, porque sinaliza para o algoritmo, que é o robozinho que comanda a plataforma do YouTube, que você deixando o like, sinal que você gostou. E quando você gosta, ele fala, bom, se fulano gostou desse vídeo, eu vou mostrar este mesmo vídeo para outras pessoas. E assim, da mesma maneira que você vem sendo abençoado aqui no nosso canal Ministério Fábio Santos, outras pessoas poderão ser abençoadas, e isso já está acontecendo, tá? Eu estava dando uma olhada agora rapidamente de manhã aqui, antes da gente começar esse material aqui. Nós já estamos, se eu não me engano, acho que com 96 inscritos. Falta um pouquinho para chegarmos aos nossos primeiros 3 dígitos, aos nossos 100 inscritos. Daí vamos avançando e não vai demorar muito, vamos chegar em 1000. E quando chegarmos em 1000, uma grande festa, coisas maravilhosas Deus tem para eu e você, e não falta muito, é rapidinho. Então se inscreva no canal. 80% das pessoas que nos assistem não são inscritas, mas fica ligado. E também ative o sininho de notificação, aquele sininhozinho que tem do lado. Toda vez que a gente sobe um vídeo novo aqui no YouTube, o YouTube vai te avisar. Então você pode tá ligado nos devocionais que a gente vai começar a preparar para subir, nos estudos completos, nos shorts, que são os vídeos pequenininhos de 1 minuto, que a gente todo dia coloca 1 ou 2 aqui na plataforma, e tem sido bênção na nossa vida. Tá certo assim? Vamos para o estudo, que hoje está maravilhoso, lindo demais. Muito bem, na Cova dos Leões, o exemplo de fé e coragem de Daniel para o testemunho cristão em nossos dias. O texto principal, que é a revista de jovens, ela é um pouco diferente a sua estrutura do que a de adultos. Então você que está acostumado a ver a gente ministrando de adultos, preocupa não, fica tranquilo, fica em paz, que Deus está no negócio. O texto principal diz assim: E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. Daniel capítulo 1, versículo 3. O resumo da lição está assim: Daniel é um exemplo inspirador de fidelidade em uma cultura hostil. Deixa eu só me ater aqui nesse resumo da lição
Essa frase aqui é uma verdade sobre Daniel. Diz que ele é um exemplo e inspira a sua fidelidade a uma cultura em que ele foi imposto a viver, que era muito diferente, era hostil. O que é uma cultura hostil? É você ser obrigado a absorver, viver e mesmo sem querer, ter que dizer que está gostando e que está feliz com aquele regime ali. Daniel, ele era da linhagem de Israel, de uma família de nobres, de príncipes, era alguém de posição em Israel, a família dele. E essas pessoas foram as últimas, umas das últimas a serem levadas cativo para a Babilônia, enfim, quando Israel ali foi devastada. E nessa que levou os nobres, e Daniel estava no meio deles, ele se manteve fiel aos ensinamentos dos seus pais, ele se manteve fiel ao Deus de Israel, ele se manteve crente. Por que eu estou te dizendo isso? Eu não sei se você já observou uma coisa, aqui o que eu vou dizer não é uma crítica, tá? É uma observação, presta bem atenção. Nós cristãos, principalmente evangélicos, foi criada uma cultura para nós que se a gente não vai ao culto, a gente é frio. Se a gente só vai ao domingo, somos domingueiros. Se a gente só vai em campanha, só queremos ser campanheiros. Enfim, sempre tem uma conotação pejorativa a uma conduta do crente, do evangélico. Embora o evangélico não existe, o evangélico foi um apelido, um nome que deram para uma religião de crente que acabou virando religião, mas enfim, isso é uma outra história. A bem da verdade é que quando a gente, lógico, acostuma muito a ir aos cultos e não vai por um dia, por dois, ou por alguma razão de trabalho, seja o que for, de faculdade, a gente tende a esfriar espiritualmente. Por que isso acontece? Porque não somos ensinados a conhecer e ter verdadeiras experiências com Deus. Quando você tem muitas, várias, ao tempo todo, experiências marcantes com Deus, não faz diferença de você ir ao culto ou ter que trabalhar em um lugar que por tempo, por períodos, vai te privar de estar numa reunião. Porque você conhece a Deus, você vive a palavra dentro de você. Estão conseguindo me entender? Então, observa comigo. Eu tenho alguns amigos do jiu-jitsu que eles foram morar nos Emirados Árabes. E na época que eu quase fui para lá algumas vezes, por alguma razão Deus não permitiu, mas uma das vezes, na primeira vez que ficou de eu ir para lá, minha pergunta foi: lá tem igreja? Hoje tem, tá? Mas na época não tinha. O que tinha na época, isso cerca de uns 12 anos atrás, mais ou menos, o que tinha na época eram alguns irmãos que eram pastores, outros presbíteros, enfim, eram cristãos que iam para lá. E na comunidade brasileira que vivia ali, nas suas casas, eles promoviam as suas células, as suas reuniões semanais na casa de alguém. Então era a única maneira de um crente brasileiro ter alguma coisa da palavra de Deus. E eu senti de Deus, falei: caramba, Deus, se o Senhor me der essa oportunidade, eu vou para lá para poder ministrar numa terra muçulmana e tal e tal. E comecei a estudar sobre a cultura do lugar, algumas coisas, e olha o que eu entendi e aprendi. O muçulmano que vive nos Emirados Árabes, ele pode ir para qualquer lugar do mundo. Se ele estiver dirigindo um Uber, um aplicativo aqui no Brasil, aí na sua cidade, e deu a hora dele parar para orar a Alá, que é o Deus deles, ele vai parar o carro, vai te pedir licença, vai para o cantinho dele, vai fazer a sua oração e vai seguir viagem naturalmente. Se ele estiver atendendo você num comércio, se não tiver um funcionário, ele vai pedir para você esperar um pouco, porque deu a hora dele falar com o Deus dele. Ele vai para um cantinho dele, vai fazer as suas orações de alguns segundos e volta naturalmente. O crente já não é muito assim. O crente, se ele não for ao culto, ele não é visto como alguém de Deus, alguém de fogo, alguém de poder, alguém de relevância. Quando, na verdade, se ele imitasse o muçulmano, ele não desviaria por não estar no culto. Está conseguindo entender? Daniel é este exemplo que nós cristãos evangélicos deveríamos seguir. Mas, por incrível que pareça, quem segue essa conduta de Daniel
é muito mais os muçulmanos, porque só casa com muçulmano, só anda com muçulmano, é muçulmano até morrer. O crente, ele casa com qualquer vento contrário, ele se alia em sociedades com julgo desigual em todas as esferas da vida e só se sente bem como crente se ele for no culto várias vezes na semana e no final de semana, porque o dia que ele não for, ele fala: ih, rapaz, tô deixando Deus de lado, ih, rapaz, tô deixando Deus de lado. Deus é primeiro lugar. Lógico, irmão, que Deus é primeiro lugar. Mas existem coisas na nossa vida que vêm em segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar, quinto lugar, sexto lugar, sétimo lugar, oitavo lugar, nono lugar e décimo lugar. Quando é que aquilo que está em décimo lugar na sua vida vai ter uma prioridade, vai ter uma atenção? Talvez Deus é primeiro lugar, em segundo lugar vem a esposa, ok? E os filhos vêm em terceiro e quarto lugar. Quando é que você abre mão um pouquinho do primeiro lugar para também dar atenção ao terceiro lugar na sua vida? É importante. No estudo dos adultos, na outra revista, eu falava sobre ter tempo de qualidade. Isso é ter santidade, é ser santo, é se separar. É quando você se separa, se organiza para dar tempo de qualidade a alguma ocupação que você está tendo naquele momento. E Daniel tem esse perfil aqui, teve esse perfil aqui de ser esse exemplo que nos inspira. E a fidelidade dele, a tamanha fidelidade que ele teve diante de Deus, a coisa assim maravilhosa, assim, a forma de Daniel se comportar. Vamos aqui a história do exílio de Daniel. Texto bíblico. Eu tô novo aqui na revista também, tá, irmãos? Então, se eu cometer alguma falha aqui, vocês me perdoem. Tá. O texto bíblico. O texto bíblico é que eu tô com a revista de professor, então eu tô um pouquinho me adaptando ainda. Apesar de já ter estudado um pouco aqui, mas não estou me adaptando, tá? Vamos lá. Daniel capítulo 1, do versículo 5 até o versículo 14. Que é a nossa leitura aqui, bíblica, texto bíblico. Diz assim: E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam 2 filhos de Judá, Daniel, Ananias, e entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel a pôs de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os jovens que são vossos iguais. Assim, arriscareis a minha cabeça para com o rei. Versículo 11. Então, Daniel, ao despenseiro a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misaías e Azarias: Experimenta-te, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo com que nos deem legumes a comer e água a beber. Então, se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, conforme vires, te hajas com os teus servos. E ele conveio nisso e experimentou 10 dias. Ok? Estão entendendo até aí? Daniel, capítulo 1. Vamos para a introdução. Diz assim: Neste trimestre, teremos o privilégio de nos aprofundar nos estudos do livro de Daniel, considerado o Apocalipse, lembra que eu falei no início?
do Antigo Testamento, em virtude das revelações e visões escatológicas que o Senhor deu ao profeta. Daniel é um livro histórico e profético. Ele abrange o período no qual os israelitas estiveram exilados na Babilônia, destacando as experiências marcantes e desafiadoras de Daniel e seus amigos em terra estrangeira. Ao percorrermos os seus 12 capítulos, seremos conduzidos a uma compreensão mais profunda da relevância e urgência da mensagem de Daniel para os nossos dias. Daniel é um exemplo inspirador para os cristãos em geral e os jovens em particular. Seu testemunho de vida nos encoraja a enfrentar as adversidades e a cultura secularizada, pluralista e neopagã que predomina na sociedade ocidental contemporânea. É um modelo de líder levantado por Deus numa cultura hostil. Na primeira lição, que é essa de hoje, teremos uma visão panorâmica do livro e do seu contexto, e o início da vida dos jovens hebreus no cativeiro babilônico. Ok? Amém? Então vamos agora para o primeiro tópico aqui, que é o livro de Daniel. Parágrafo 1. Panorama geral, uma ideia geral do livro de Daniel. Os 12 capítulos do livro de Daniel percorrem um longo período histórico que começa com a primeira invasão babilônica do reino de Judá, 605 a.C. Até a queda da Babilônia diante de Ciro da Pérsia, 536 a.C., o livro narra a trajetória de Daniel e de seus amigos, destacando os desafios culturais, políticos, morais e espirituais que eles suportaram em terra estrangeira. Ao longo de todo esse tempo, o profeta viveu e serviu com fidelidade a Deus perante as cortes imperiais, desde a juventude até a sua velhice. Também registra as mensagens proféticas que o Senhor lhe revelou, inclusive interpretações de sonhos, visões de animais simbólicos e uma visão detalhada de eventos escatológicos. Por isso, o livro é chamado de Apocalipse do Antigo Testamento, ou seja, nesse primeiro parágrafo, o panorama geral que a gente tem do livro de Daniel, ele vem trazendo toda uma história que percorre da juventude até a velhice de Daniel. E como a gente falou aqui, Israel foi levada cativa por Babilônia. Babilônia passou todo um domínio, foram vários reis em Babilônia, e até que se chegou também a situação onde o Ciro, rei da Pérsia, tomou Babilônia, foi ele quem libertou o povo do cativeiro, porém, ainda assim, Daniel permaneceu nesses domínios, e ali ele sempre foi alguém contundente e de muita relevância e sempre um exemplo nas mãos do Senhor. E nesse período foi dado a ele por Deus o dom que ele revelou sonhos e teve visões de símbolos de animais que simbolizavam já o Apocalipse. Por isso o livro de Daniel é considerado o Apocalipse, o livro de Apocalipse no Antigo Testamento. Já estava vendo o futuro, já estava vendo tudo. Deus já mostrara para ele toda uma situação futurística do que iria acontecer com a humanidade. Segundo parágrafo, autoria e mensagem. É dominante entre estudiosos judeus e cristãos que o autor deste livro é o próprio Daniel, conforme atestam as evidências internas e a referência de Jesus ao profeta. Os seus registros históricos revelam um período crucial e angustiante para os israelitas, no qual viveram exilados no meio de uma cultura diferente e hostil. O seu conteúdo vibrante compõe uma mensagem repleta de significados e ensinamentos. Destaca a necessidade de o crente manter a fé inabalável em outros momentos de adversidades e nos recorda de que podemos ser íntegros em qualquer ambiente. Mostra que
Deus é soberano e o Senhor da história, pois o reino, o domínio e a majestade dos reinos lhe pertence. Aleluia. Daniel 7:27. Já vou ler aqui o terceiro parágrafo para facilitar a sintetização. Estrutura e peculiaridade, de que maneira ele é montado e algo específico só do livro de Daniel. Observe. Por se tratar de um documento histórico e ao mesmo tempo profético, é possível dividir o livro em duas seções que formam um todo perfeito. Na primeira parte, do capítulo 1 ao 6, são narrados os fatos e as experiências importantes na vida de Daniel dentro da Babilônia. Na segunda parte, que vem do capítulo 7 ao 12, estão as visões e as mensagens proféticas que revelam acontecimentos dos séculos seguintes e até o tempo do fim. Uma das peculiaridades do livro de Daniel é que, embora seja considerado um profeta, Daniel não profetizou diretamente ao povo como outros profetas do Antigo Testamento. Em vez disso, observe que interessante, ele serviu como um conselheiro e intérprete de sonhos e visões para reis e governantes da Babilônia. Outra característica notável deste livro é o uso de duas línguas diferentes. A maior parte do capítulo 2 ao capítulo 7 está escrita em aramaico, e o capítulo 1 e o 8 até o final do livro estão escritos em hebraico. Essas mudanças de língua refletem a natureza do livro, que abrange eventos ocorridos na Babilônia e profecias relacionadas a Israel. Ou seja, sintetizando os dois últimos parágrafos. O primeiro aqui, o segundo parágrafo aqui. Todo mundo entende e percebe-se que foi Daniel quem escreveu esse livro. E por a gente ter o fato de ter lido aqui no aramaico e no hebraico, é a sua terra natal, a sua língua nativa. E este livro de Daniel, ele tem um algo que é só dele, é algo que é específico a aprender lendo apenas Daniel, que são a observação aqui do escritor, do comentarista, por exemplo, que Daniel, sendo profeta, ele não profetizou para o povo. Então, vamos aprender aqui uma lição muito séria, principalmente para os dias de hoje, que o estudo de Daniel é para a gente colocar em prática lições para o dia de hoje. Nem todo profeta tem que sair dizendo, Deus mandou te dizer. Nem todo profeta tem que, em tudo quanto é culto, ter que profetizar ou revelar coisas da vida das pessoas como se ele fosse um grande profeta. Às vezes, ou como exemplo de Daniel, ele não profetizou ao povo, mas ele foi usado por Deus para instruir a liderança de outro reino. Ele foi usado por Deus para organizar espiritualmente lugares onde ele estava habitado. Ele foi usado por Deus para, não é nem revelar a palavra, para interpretar sonhos. Ele tinha o dom de interpretação de sonhos, e a interpretação que Deus dava a ele dos sonhos era coisas ou algo profético, algo relacionado ao que iria acontecer. Observe na história de José. Quando José revela, através de Deus, tem a interpretação do sonho do copeiro, lá do pessoal lá no presídio, não foi Daniel, ou melhor, não foi José quem teve o sonho, mas o mesmo dom que estava em Daniel estava sobre José, a interpretação de um sonho profético. Eu tenho esse dom, mas não é por eu ter esse dom que todo sonho que você me contar, eu tenho que ter uma interpretação profética. Às vezes foi só um sonho, às vezes é um sonho que Deus não quer me revelar. Mas eu vou na igreja, as pessoas me conhecem, eu tenho a fama de revelar sonho, então eu vou contar para o pastor Fábio o meu sonho, talvez ele me diga alguma coisa. E aí eu, por ter o dom, mas por ter o hábito de estar sempre fazendo, vou começar a interpretar aquilo no automático, que não veio de Deus. Estão conseguindo entender? É muito sério isso. E isso é uma peculiaridade do livro de Daniel, que é um livro maravilhoso. Vamos para o 2. Compreendendo
o contexto, tudo que está em volta, para a gente começar a compreender a história de Daniel. Primeiro parágrafo, o contexto histórico. No pano de fundo histórico dos primeiros capítulos do livro de Daniel, há um cenário de agitação e instabilidade decorrente da disputa pelo predomínio político na região. Em 605 a.C., após derrotar o faraó Neco do Egito na batalha de Cercamis, está em Jeremias 46, fala sobre isso, a Babilônia estava se consolidando como grande potência mundial, liderada por Nabucodonosor. O exército babilônico invadiu e sitiou Jerusalém no terceiro ano do reinado de Joaquim. Era o início das invasões babilônicas ao reino de Judá e à sua capital. Posteriormente, em duas outras oportunidades, a cidade voltou a ser invadida. Isso aconteceu em 597 a.C. e a terceira, a maior de todas elas, em 586 a.C., ocasião em que a cidade foi arrasada e o templo destruído. Essa história é muito séria. Você pode ler lá em 2 Reis, capítulo 24, naquela altura ali você vai encontrar esses escritos. Segundo parágrafo, um rei ímpio. Jeoaquim era filho de Josias, e sucedeu seu pai como rei de Judá aos 25 anos de idade. Foi um rei ímpio que não andou nos caminhos do Senhor. O profeta Jeremias proclamou a mensagem de Deus, alertando Jeoaquim e o povo de Judá sobre a vinda do juízo divino, devido à idolatria e à injustiça. Ele exortou o rei e o povo a se arrependerem e a se voltarem para Deus. Jeoaquim não apenas rejeitou as palavras do profeta, mas também queimou o rolo na qual a palavra de Deus estava escrita. Essa história é terrível, tá? Está lá em Jeremias 36, do 20 ao 26. É terrível o que Joaquim fez. O profeta escreveu tudo que Deus mandou, que o Senhor mandou escrever, entregou na mão dele, ele foi, desdenhou e mandou tacar fogo, jogou na fogueira, não dando atenção para a palavra de Deus. E cabe aqui uma observação, muitas das vezes que a gente não dá atenção de pôr em prática o que está na palavra de Deus, o nosso destino é como de Joaquim, é fazer o que é mal aos olhos do Senhor, e tudo aquilo que a gente pensa que é bom para nós, que nós temos de valor na nossa vida, alguém vem e roube. Quando a gente não valoriza a palavra de Deus, tudo aquilo que a gente pensa que adquiriu, alguém vem e toma da gente. Toma a nossa alegria, toma nosso casamento, toma nosso dinheiro, toma nosso emprego, toma nossos amigos, toma nossos parentes, porque a gente desdenha ou não valoriza a palavra de Deus. Eu estou te falando isso porque eu sou testemunho vivo. Eu sei o quanto eu sofri por não acreditar em profecias do que Deus estava me mostrando. Eu sei porque eu sofri por não colocar em prática e ter tido a oportunidade de pôr em prática as coisas da palavra de Deus e escolhi não fazer isso. E aí o preço veio. Não foi Deus quem fez isso para mim? Não. Mas o resultado das minhas decisões. O resultado da minha incredulidade. O resultado da minha insegurança e infantilidade espiritual. E aí, irmão, o preço é alto. Terceiro parágrafo. Deus castiga seu povo. Israel havia virado de costas para Deus. Em vez de arrependimento, os líderes e a nação endureceram o coração para não seguirem os seus estatutos. Por essa razão, o Senhor estava disciplinando o povo da promessa, ao permitir o seu cativeiro e a destruição da cidade. O profeta Daniel é enfático ao escrever que foi o Senhor que entregou o rei de Judá nas mãos de Nabucodonosor e permitiu que os utensílios do templo fossem saqueados e profanados. O Senhor corrige quem ele ama. Em Hebreus 12:6 fala sobre isso. E toda a história está sob o seu controle. Ele é soberano sobre todas as coisas e até mesmo os ímpios podem ser usados para cumprir a sua vontade. Aqui tem um ensinamento, irmãos, maravilhoso. Primeiro, o castigo de Deus que veio para o povo
no reinado, nas vacilações de Joaquim, que Jeremias profetizava e falava, e ele não deu ouvidos, observa, muitas das profecias de Jeremias, que Deus usou o profeta para falar, Deus avisava, olha, se você não se arrepender dos teus pecados, eu serei obrigado a corrigir você. Olha, se você ficar insistindo em cometer esses erros, eu serei obrigado a punir você. Filho, se você não parar com estes erros, eu serei obrigado a penalizar você e vai doer, hein? O que Israel fez? Continuou a vacilar e cada vez mais. Continuou a errar cada vez mais, ignorando o que o profeta dizia, porque o profeta era a boca de Deus. Eles sabiam que Jeremias era profeta, mas não queriam acreditar e nem obedecer à profecia. E na nossa vida a gente passa muito por isso. A gente vai cometer um erro, algum vacilo, Deus fala, olha, é melhor parar porque vai dar chabu, hein? Olha, é melhor você não passar por essa rua estreita nem essa rua escura, que é perigoso. Filho, filha, é melhor acabar com esse relacionamento porque você vai se matar. Menino, menina, obedeça aí o teu pastor, o teu líder, obedeça a teu pai e tua mãe, porque a sua conduta não está boa, o preço vai ser alto, eu vou ter que entregar você à mão do inimigo para você ser corrigido por outra pessoa. Eu estou tentando te avisar, te ajudar, mas você não está me dando ouvido. A correção deles é pior do que a minha, hein? É sofrimento. Foi isso que Deus tratou com Israel, que não quis saber de ouvir ao Senhor. E ao longo da história, ele está sempre corrigindo Israel por amar Israel. Por isso esse versículo em Hebreus 12:6, que o Senhor corrige a quem ele ama, fala sintetizando toda essa história na Bíblia. De muitos que erraram, sabe? De Abrão quando mentiu sobre Sara, de Jacó quando vacilou lá com o pai, a mãe e o irmão, de mais quem que eu me lembro aqui, de Moisés quando feriu a rocha, de Miriam e Arão quando falaram mal de Moisés, a parte da fofoca, quando Davi com a situação de Batseba e Urias, enfim, muitas e muitas e muitas e muitas, e o Senhor sempre corrige, mas a maneira dele corrigir primeiro ele avisa. Não sendo possível ser daquela forma, ele permite. Então a correção de Deus quando a gente está errado primeiro, ele avisa. Em segundo, se a gente não entender, não se arrepender e não mudar a direção, ele permite. Permite o quê? A Babilônia vir dominar a gente. A Babilônia é o mundo. A Babilônia é a libertinagem. A Babilônia é o sexo livre. A Babilônia é tudo que você faz sem pesar a consciência. A Babilônia é tudo aquilo que está permitido você fazer que é de errado e você acha que é bonito, que é maravilhoso fazer. Aí a conta vem. Vamos para o 3. A relevância do livro de Daniel para os nossos dias. Primeiro parágrafo. Um livro para todas as épocas. Olhando para a jornada íntegra deste jovem hebreu até a sua velhice, chegamos à conclusão de que o livro de Daniel é para todas as épocas, retirado à força da sua casa. Quando ainda tinha cerca de 14 anos, Daniel foi conduzido até uma terra estrangeira, dentro de uma cultura hostil, cercado por inimigos, enfrentou diversos ataques e desafios ao longo de sua trajetória. Esteve exilado por mais de 70 anos até o fim da vida. Enfrentou conspirações, mudanças culturais e políticas, sendo pressionado de diversas formas, mas não negando a sua fé. Embora centenas de anos tenham se passado desde a sua época, sua trajetória é um exemplo inspirador para os dias em que estamos vivendo. O livro de Daniel, por ser a palavra de Deus, continua atual e a sua mensagem urge para este tempo. A história de Daniel pode ser a nossa história. Segundo parágrafo. Um mundo transtornado.
O período do profeta foi um dos mais turbulentos em termos de mudanças geopolíticas na região do Oriente Médio e no mundo antigo. Ele viveu em um mundo cujas características se repetem hoje. Por exemplo, o mundo frágil e cheio de incertezas. Estudiosos têm caracterizado o período recente, principalmente pós-pandemia, como um mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível. A Babilônia era palco de transformações e agitações globais da sua época. Daniel viu impérios desmoronarem e reis caírem, enquanto as pessoas sobreviviam com expectativas aterrorizantes. A sua trajetória irá nos ensinar a encontrar resistência e coragem em dias ruins, além de esperança numa época de desespero. Só um período aqui. Daniel viveu, sintetizando só um detalhe que eu já vou continuar aqui o texto, na sua época, as mudanças de cultura, como eu falei há pouco. Rei que caiu, era um, é outro, outro é um. E quando entra um rei, ele tem ali os seus subordinados, os seus bajuladores, que viu que Daniel era um camarada íntegro, mas por ser jovem as pessoas desdenhavam dele e tentavam algo contra a vida de Daniel. E Daniel passou na cova do leão. Nós vamos estudar sobre isso, sobre a fornalha de fogo, vamos estudar sobre tudo isso aqui no livro de Daniel. Porém, ele enfrentou todas essas adversidades com um grande detalhe, sem perder a fé no Deus de Israel. Daniel passou por todas as dificuldades em 70 anos de cativeiro sem desviar do Deus de Israel. Observe, não é desviar do culto da igreja não, tá? Por isso que eu falei lá no início. O crente só é crente, infelizmente, se for no culto. Por alguma razão ele desanima, por alguma coisa que aconteceu ali na comunidade dele, e ele começa, por estar desanimado, faltar uma reunião, faltar um culto, enfim, seja lá o que for, as pessoas começam a tratá-lo como desviado da fé. Ele só está ferido. E ninguém se apresenta para colocar bálsamo, para colocar um óleo, sabe? Para estancar a ferida, o sangue da ferida. Não, as pessoas preferem meter a mão e rasgar mais a ferida. E aí tratam o desanimado como desviado. E aí, irmão, ele começa a se comportar como desviado. E neste mundo frágil, acontece nos dias de hoje, de verdade, por incrível que pareça, depois da pandemia. A pandemia revelou quem é crente e quem não é, irmãos. Não tinha culto nas igrejas. Foi um desespero. Um montão de gente deu aleluia e glória a Deus quando começaram a ter a ideia de mostrar os cultos online. Ah, pelo menos eu estou me sentindo bem. Eu vi de um irmão que ele é um homem de Deus. Uma vez pregando, eu estava no culto que ele estava pregando para uns rapazes, e ele falava, rapaz, na época da pandemia, como que era ruim a gente não ir para o culto. Não, ele estava sentindo falta do convívio, sentindo falta da rotina de trabalhar durante o dia, chegar à noite, tomar um banho, pegar a família, pôr no carro, ir para o seu culto, se relacionar com os irmãos. Isso é sábio quando você coloca isso de uma maneira lúcida, de uma maneira séria e sincera. Na pandemia eu senti falta de congregar, de estar com irmãos, enfim. Mas eu esfriei porque eu não estava indo no culto na pandemia. Você não orava? Você não lia a Bíblia? Não era o suficiente? Não era o suficiente. Daniel viveu num lugar que não existia Bíblia. Só existia a memória do que ele aprendeu quando criança e das histórias que iam sendo contadas com quem estava ali com ele. Pessoas que eram desanimadas, que falavam coisas que não eram agradáveis, e pessoas que viviam cheias de esperança, que ele também se relacionava. Mas no mundo hostil, como nos dias de hoje, parece que a gente precisa de uma muleta para poder espiritualmente andar capengando. Joga fora a muleta, irmão. Jesus te curou. Jesus te salvou, te libertou. Joga fora. Está te fazendo mal. Veja, não estou dizendo que você tem que deixar de ir aos cultos, ou não é isso, por favor, seja maduro, ou sejamos maduros, jovens. O que eu estou dizendo é que quando a gente é dependente dessas coisas, a gente não vive o melhor de Deus. Aquele homem no tanque de Betesda, ele não era curado porque ele se arrastava, então quando ele pensava, alguém é primeiro do que ele.
Ele precisava de que alguém o levasse. Ora, está todo mundo ali querendo a mesma coisa do que ele, como que alguém vai deixar de ter para poder dar moral para ele num lugar onde não havia piedade? Estão entendendo? Letra B aqui do segundo parágrafo. O mundo com constante transição de poder. Daniel viveu isso. Daniel serviu nos impérios babilônicos e do Medo-Persa com a mesma fé e fidelidade, é o que eu estava dizendo. Nenhum soberano o fez mudar suas convicções, tampouco o poder o seduziu. Com ele, somos lembrados de que os reis, presidentes, governantes desta terra passam, mas o Senhor permanece para sempre. Não importa quem esteja no poder político, o cristão mantém a sua esperança para sempre. Letra C. Mundo de conflitos e violência que Daniel viveu. Daniel viu de perto os rumores da destruição provocada pelas guerras entre as nações e sentiu na pele o sofrimento decorrente do exílio. Semelhantemente, o mundo contemporâneo continua a ser palco de conflitos internos e internacionais, ações terroristas e violências de todas as formas, provocando dor e migração forçada. Isso nos faz recordar das pessoas que se encontram nessas situações, que precisam da nossa oração, apoio e busca por soluções. Letra D, para fechar aqui o segundo tópico. Mundo hostil aos valores judaicos cristãos. É possível traçar um paralelo da época de Daniel com o panorama da cultura contemporânea, essencialmente hostil à visão do mundo judaico-cristã. Da mesma forma que aquele jovem hebreu foi pressionado a abandonar sua crença em razão das pressões culturais e religiosas dentro da Babilônia, os cristãos de hoje estão enfrentando ataques severos da cultura anticristã, a exemplo do relativismo e do secularismo, dentre outras correntes filosóficas. Como veremos no decorrer do trimestre, o livro de Daniel nos ensinará a ter sabedoria e inteligência espiritual para combater as estratégias do inimigo no tempo presente. Sintetizando só essas letras aqui, do mundo frágil, do conflito de violência, dos valores judaicos e cristãos que a sociedade tenta mudar. Daniel, ele como pessoa, não se permitiu que esse mal acontecesse na história particular da vida dele. E como a gente leu aqui agora há pouco, a gente tem visto o secularismo na igreja. Tá? Eu preguei isso em algum lugar, eu falei em algum estudo aqui no YouTube, não me recordo qual, mas eu falei que a mundanização da igreja fez com que a igreja atraísse muitos adeptos e poucos crentes. Entende? Por que é que as coisas precisam ter uma receita para serem atraídas às pessoas? Quando eu era novo convertido, eu era de uma outra denominação neopentecostal, e a gente evangelizava, fazia culto na rua, e as estratégias e tal, ok. Eu comecei, depois da minha maturidade, a entender que existe o papel do evangelista. O evangelista, sim, busca estratégias que ele utiliza, e Deus dá a ele o dom para isso, de atrair as pessoas, porém a igreja, o pastor fica ali para cuidar de quem chega ferido e manter são, ou o máximo possível do tempo, bem são os que ali vão sendo curados, para curar outros. Só que ficou uma corrida muito grande para ver quem chega primeiro com o maior número de pessoas, de membros nas suas igrejas. Então, obras gigantescas começaram a ser feitas, igrejas tradicionais passando por grandes reformas, a sede que era um templo que tinha 30, 60 pessoas, hoje são sei lá quantas milhares de pessoas, com televisão, com YouTube, com tudo ali. Essa semana, precisamente na última sexta-feira, 5 de julho, lembra a data, eu fui buscar um amigo, um irmão, na sede da nossa denominação. Estou falando da minha igreja, tá? Assembleia de Deus, tá? E era um evento ali de jovens e tal, tudo mais. Bem legal, por sinal. E eu fui lá, eu fui fazer uma entrega de motoboy, era caminho, liguei para ele, tô passando próximo aí, quer uma carona? Quero. Parei para esperar ele, fiquei uns 20 minutos ali esperando. E ouvindo do lado de fora a ministração lá de dentro e tal. Numa determinada hora, o menino que estava ministrando lá falou alguma coisa assim: ah não, você na sua célula
que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. O assunto era até legal, mas quando ele referiu o assunto célula, me recordou no tempo que eu era dessa igreja neopentecostal, que eu posso falar o nome aqui, porque eles não vão me processar, porque eu não tenho dinheiro para pagar. Eu era da Sara Nossa Terra, e eu me converti em 97, em 98 a igreja migrou para o G12, a coisa de célula e tal. E eu vivi todas essas mudanças, todas essas transformações da maneira de lidar. Quando eu vejo uma Assembleia de Deus raiz falando em célula, a Assembleia de Deus está aderindo àquilo que ela criticava a igreja neopentecostal, que fazia mundanismo, de trazer, por exemplo, o funk. Eu não tenho nada contra o funk, de trazer o pagode. Eu não tenho nada contra o pagode, contra o reggae, não tenho nada contra o estilo musical. Mas foi muito criticado por nós assembleanos esse tipo de conduta dessas igrejas. E hoje a gente faz igual e pior. A gente não faz tão bem como eles. A Assembleia de Deus deixou de ser a Assembleia de Deus. Ela parou de fazer culto no lar. Ela parou de evangelizar um por um. Ela parou de ir nos hospitais e orar pelos enfermos. Ela parou de fazer o culto ao ar livre. Quem faz culto ao ar livre hoje nas Assembleias de Deus, irmãos, são os velhos, são os anciãos. A molecada não faz mais. A molecada quer resenha, quer célula, quer festinha ou reuniãozinha na casa de alguém. Chega um jovem na igreja, se ele não for para a célula, ele não é cuidado, porque mudaram o sistema de ser a Assembleia de Deus. E quando muda, as pessoas vêm, os adeptos vêm, mas os crentes não tem ninguém, ou quase ninguém, para não generalizar. Ai, Jesus, vamos lá então. 3. Devoção em testemunho público. A inspiração do livro de Daniel vai além da devoção pessoal. O seu testemunho nos mostra que sua convicção não estava confinada ao ambiente privado, preferindo enfrentar os leões a renunciar à sua confissão pública da fé. Ele é um grande exemplo bíblico de como podemos usar a sabedoria e o conhecimento de Deus para testificar em diversos lugares da sociedade, ou seja, a devoção de Daniel e o testemunho que era público diante das pessoas, mesmo sendo colocado para ser devorado por leões, ele não abriu mão da sua fé. E o mundo, todos os dias, nos coloca em covas para sermos devorados pelos leões do mundo, pelos leões da pornografia, pelos leões da mentira, pelos leões da fofoca, pelos leões do jugo desigual. Todos os dias nós somos lançados para que a gente dê ou não testemunho de Cristo. Todos os dias somos instigados para falar, esse é crente ou não é? Eu trabalho na base de motoboy, aí teve uma resenha essa semana, que aquele me deixou até preocupado nisso que eu estou falando aqui agora, como é que Deus é oportuno. Uma resenha lá, e por alguma razão eu fico muito na minha lá, tem assuntos que eu não me misturo, mas essa resenha era engraçada. E aí eu fui contar uma passagem do meu tempo de secular, no tempo em que eu era maconheiro, cheirador de droga. E um assunto até engraçado, eu comecei a contar, a gente rindo lá e tal, a resenha da rapaziada. E um dos meninos falou assim, ué, pastor falando isso? Aí a galera botou aquela pilha e tal, e pá, não sei o que, eu fingi que não ouvi, mas fiquei dentro de mim falando com Deus, caramba. Sem perceber, de uma maneira natural, eu fui induzido e conduzido para uma conversa, achando que estava legal, que estava bom, mas fui repreendido em falar em alguma coisa do meu passado, que não tem nada a ver com o crente que eu sou hoje, mas num ambiente que era secular. Então eles me respeitam como pastor, nunca imaginariam que, mesmo que eu tive um passado difícil, muito louco, muito mais louco do que os deles hoje, mas eles me respeitam como pastor. O olhar deles para mim, eles veem o pastor trabalhando com eles. Então quando eu conto uma história, você fez isso? Você viveu isso? Nossa, um pastor falando assim, causou estranheza para eles, quando para mim era natural falar sobre essas coisas. Ali eu entendi que de fato eu preciso refrear minha língua, mesmo que o assunto às vezes for agradável no sentido secular, eu preciso saber de que maneira entrar, se possível, nem entrar mais no assunto. Então, nesses dias eu estou um pouco mais na minha. Alguns assuntos parecidos, ou até de futebol, de jiu-jitsu, que é o que eu pratico, sou faixa preta, pela glória de Deus,
de luta e começa a acontecer alguma coisa, eles olham para mim para saber minha opinião, eu finjo que não ouvi, vou beber uma água, um café, ou vou mexer no celular e não participo da resenha para evitar não dar um bom testemunho, tentando fazer o que Daniel fez. E eu sei que não é fácil. Chegamos ao final, vamos à conclusão? Conclusão. O livro de Daniel possui uma mensagem singular para a igreja na atualidade. A sua vida na Babilônia é um exemplo de coragem, fé e integridade diante de circunstâncias adversas. Ele nos ensina a confiar em Deus e em todas as situações e a buscar a sua vontade para a nossa vida. Aí embaixo aqui tem a hora da revisão, que são aquelas perguntinhas e respostas que você pode estar lidando aí com seu líder de célula, seu líder de juventude, aí com a sua família, que é um estudo muito maravilhoso. E assim chegamos ao final da primeira lição do terceiro trimestre de 2024 da revista CPAD dos Jovens, que tem como título Na Cova dos Leões, o exemplo de fé e coragem de Daniel para o testemunho cristão em nossos dias. O estudo de hoje foi Daniel, uma jornada de fidelidade. Eu agradeço a você por ter estado comigo. Fica ligado nos shorts, que são uns videozinhos de 1 minuto. Tem muita coisa boa aqui para subir no YouTube. Aperte o sininho de notificações que o YouTube vai te avisar toda vez que a gente botar um videozinho pequenininho aqui, tá? E vão ter mais coisas chegando por aí. Aguardem. Então, se inscreva no nosso canal. Deixa o teu like, a importância dele para que esse estudo, por exemplo, de Daniel chegue a mais pessoas e elas sejam muito abençoadas como você está sendo. Eu conto com você. Você é o meu amigo, minha amiga de ministério. Me ajude a espalhar a palavra de Deus. Como eu falei uns vídeos atrás, o nosso canal não é canal de fofoca. Eu tenho observado a quantidade de views e de pessoas que assistem os canais de fofoca. Eu andei fazendo não foi um pente fino não, mas só uma varredura rápida, assim, uma olhada rápida. Os caras estão arrebentando, ganhando dinheiro no YouTube porque estão falando de pastor que caiu, o esposo da Heloísa Rosa que estuprou uma criança, o outro pastor que fez vista grossa, o outro que falou mal do outro, o Silas Malafaia que não sei o quê, o Nicolas que é deputado. Tá todo mundo falando das fofocas e ninguém tá falando da palavra de Deus. Os que falam da palavra de Deus, assim como os nossos, é pouquinha gente. Será por quê? Não sei por quê. Só sei que o nosso propósito aqui é falar do amor, é ensinar a palavra, é instruir, é corrigir através da palavra, é felicitar, mas é também se indignar como profeta e falar a verdade, mas na palavra. Aqui a gente preza pela palavra, conhecereis a verdade e é ela quem sempre nos liberta. Que Deus abençoe a sua vida, uma boa semana, jovem, e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.